Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições, itens 4 e 5. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são as vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com os quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os aflige, e verão se o mais frequentemente não pode dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, no grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto a sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que prejudicam senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são consequências são para ele uma advertência de que errou. Eles
lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma grande fonte de desgosto. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se impõe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe preparar o tempo perdido, para ele também, depois de uma noite de túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado em suas boas resoluções para o futuro. Para o esclarecimento da leitura, nós contamos aqui com a presença dos nossos amigos e facilitadores, Maria Cristina e Márcio Torres. Um bom estudo a todos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um estudo do Centro Espírita Jesus de Nazaré, nessa noite de quarta-feira, 6 de abril. Nós agradecemos aos internautas que estão nos acompanhando pela internet. Nós ainda estamos gravando online, né? Online não, gravando sem a presença do público, devido à crise de coronavírus. E nós vamos dar sequência ao estudo. A nossa irmã Maria Cristina, quem eu agradeço a presença, primeira vez junto, né, também, né, Cristina? Ela vai fazer uma explanação e, em seguida, nós já temos perguntas que foram nos enviadas por vocês, internautas, a quem a gente vai dar início às respostas. Um bom estudo a todos, que Deus nos abençoe. Boa noite a todos os internautas. É uma alegria e uma gratidão a Deus e a Jesus de estar aqui essa noite junto de vocês. Para a nossa reflexão, eu gostaria de iniciar fazendo um exercício de vocês e conosco aqui nesta mesa, nesta noite. Primeiro, o exercício é de que precisamos reconhecer que, neste estudo que vamos fazer hoje, as causas atuais das aflições, que todas as consequências são nossas. Né? Precisamos reconhecer que as causas das nossas aflições, elas não podem ser colocadas, como muito de nós fazemos, na responsabilidade do outro. Eu faço isso porque o meu marido me trata desta forma. Meu filho é dessa e desta forma porque sempre tem um porquê. Precisamos, sim, reconhecer que todas as nossas aflições, elas têm a sua origem nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, na nossa falta de amor, no nosso egoísmo, na nossa falta de responsabilidade com aquilo que Jesus colocou sobre a nossa responsabilidade. Quantos de nós, pais, como o próprio Evangelho disse, não damos aos nossos filhos o conhecimento, a repreensão no momento exato. E começamos aí a ver filhos
desajustados, que acham que são donos de tudo e de todos, e que mais tarde nós simplesmente colocamos na nossa fala: ai, se eu soubesse disso, eu teria mudado o caminho. Nós estamos tendo, meus irmãos, a oportunidade de aprendizado. Nós estamos tendo a oportunidade de mudar o nosso caminho, de mudar a rota do nosso caminho. Quais são as causas que nos afligem? Muitos de nós colocamos esta responsabilidade em vidas passadas. E esquecemos que as nossas aflições têm sim, porque nós temos também a lei de causa e efeito. E tudo aquilo que devemos, com certeza, iremos sim ter que resgatar um dia. Mas precisamos ter a certeza de que as nossas atitudes é que vão determinar o nosso futuro. Que atitudes são essas? Vamos olhar, nós não precisamos olhar para frente, olhar ao longo em volta de nós. Vamos ater simplesmente no nosso meio, no nosso lar, com a família que Jesus permitiu que convivêssemos nessa nossa oportunidade reencarnatória. Quais são as responsabilidades? Eu estou sendo negligente ou não? Eu estou sendo firme ou não? Muitos de nós acreditamos que as vicissitudes que vivemos hoje, ela é fruto simplesmente de um pequeno erro. O erro, por menor que seja, ele traz consequências gravíssimas. O fumo, por exemplo, os vícios em geral, seja ele qual for, ele vai trazer na vida atual aflições. Se você fuma, você tem que ter a responsabilidade de saber que num futuro você pode vir a ter problemas graves de saúde. E isso são todos os outros vícios, que são muitos, muitos. As causas que nos afligem, se pararmos para analisar friamente, com o coração, veremos que a raiz de todos os nossos problemas está na nossa atitude. Parem para pensar sobre isso. Façam este exercício que eu convidei no início. Vamos pensar um pouquinho se as nossas atitudes estão relacionadas ao bem viver, ao bem querer, ao bem amar. Porque nós também passamos por aflições se não aprendemos a amar. Também teremos grandes aflições se não aprendermos a bem querer o outro. O egoísmo, ele traz para cada um de nós uma querela muito grande. Muito grande. Porque não aprendemos a dividir. O egoísta não divide. É meu, tudo meu, é só meu. Quantas pessoas estão com as suas vidas cheias
as suas casas cheias, as suas despensas cheias, com medo de faltar, não divide com aquele que nós sabemos que estão aí precisando do nosso apoio, da nossa ajuda. Então, meus irmãos, este tema que nós trazemos para refletirmos juntos nesta noite, ele é um tema que foi escrito há umas centenas de anos atrás, aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mas é um tema muito atual, porque a cada momento, a cada ano que passa, que voltarmos nesta leitura, saberemos que ela é atual, porque estamos vivendo as aflições no nosso dia a dia. Vamos parar para refletir. Estamos deprimidos, angustiados, um medo exacerbado. Qual o motivo disso? O porquê disso? Neste estudo que faremos nessa noite, responderemos algumas perguntas que vocês fizeram, mas para que elas possam simplesmente entrar na sua mente, para que elas possam entrar no seu coração, é preciso que fazemos este exercício de reconhecer que as nossas aflições, elas estão diretamente ligadas às nossas atitudes, ao nosso comportamento. São atitudes que levamos para a nossa vida. Claro que nós temos, sim, causas das nossas aflições anteriores, mas devemos reconhecer que a grande maioria das nossas aflições, elas se encontram, sim, no nosso comportamento diante da vida. Que bom, Cristina. Obrigado pela explanação. Cristina foi muito feliz na fala, porque ela diz que todas as causas estão em nossos comportamentos, estão mesmo. Tudo acontece de acordo com o que a gente faz. O causador primeiro, né, Cristina, de tudo que acontece na nossa vida, que nos aflige, chama-se orgulho e vaidade. Né? E aí, as suas subsidiárias, como o egoísmo, a ganância, né? A prepotência, a soberba, que são filhos dessas duas principais chagas da humanidade, que é o orgulho e a vaidade, e o egoísmo. Orgulho e egoísmo. Baseado nisso, a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda sobre cada um de nós, para que a gente possa entender melhor quem somos. Entender realmente quem somos lá no íntimo, no fundo da alma. Quando a gente desfaz de um irmão, quando a gente não é prudente, quando a gente não tem a astúcia necessária de analisar as situações ao qual a gente está ali presente, passando, quando nós não temos a fé suficiente em Deus, nosso Pai Criador, esse Deus de bondade e amor, e todas essas coisas que a gente vive, se a gente não prestar muita atenção
nas minhas reações, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos e principalmente nos meus atos, a gente acaba se afligindo, né? Nós vamos dar início aqui à primeira pergunta. Não tenho uma vida próxima de meus pais e irmãos. Foram muitos conflitos, mágoas e decepções entre todos nós. Na adolescência, eu e meus irmãos saímos de casa. Cada um seguiu sua vida. Era muito difícil viver com nossos pais e quase não nos vemos mais. Somos uma família só sanguínea. Lendo o texto, comecei a pensar até onde existe responsabilidade em mim por tudo isso. Pode me ajudar e me dar uma luz? Bom, muitas vezes a família ela é formada por compromissos. A doutrina espírita bem nos diz, né, que nós reencarnamos por afinidade e compromisso. Pelo que você está me relatando, você, nesta atual encarnação, você participa de uma família compromissada, de espíritos que já trazem consigo um compromisso entre vocês, e Deus, no seu amor infinito, deu essa maravilhosa oportunidade de hoje ser uma única família. Por quê? Para que comece ali a resgatar o amor. Por mais que somos espíritos, enquanto estamos encarnados, o laço sanguíneo é muito forte, né? E você ali viver desde criancinha com o pai e a mãe, ou o pai e a mãe ver a criancinha crescendo, não deixa de despertar um sentimento, né, Cristina, de carinho, de afeto, de amor, de ternura, né? E por mais que a hora que a gente começa a entrar na adolescência, na fase adulta, os conflitos começam a aparecer com mais vigor, é natural que a gente às vezes se decepcione. É natural que a gente perceba que o pai e a mãe não são os super-heróis que nós idealizamos, que o nosso pai e a nossa mãe não é igual o pai e a mãe de outras pessoas, né? Que existe ali muita briga, muito conflito, muita coisa. Isso é natural. Mas a forma como eu reajo é que vai denotar o meu grau de adiantamento diante disso tudo. O objetivo disso aí é justamente tolerância, paciência, auxílio, perdão, principalmente, né? Então, onde é que está a sua responsabilidade nisso aí, né? É você, entendendo isso, começar a buscar novamente a união das pessoas a quem a sua família é formada, né? Se você hoje não tem muito contato com seus irmãos, busque esse contato você. Ah, mas o meu irmão não liga para mim, não está nem... E daí? Vá você e faça. Aproveita a oportunidade, se o pai e a mãe ainda estiver vivo, encarnado, aproveita a oportunidade de ir lá e demonstrar afeto e amor, mesmo que eles nunca tenham te dado. Aproveite esse momento maravilhoso da reencarnação para que você melhore, independente se eles não querem. Ah, meu pai não vai mudar, minha mãe não vai mudar, meus irmãos não vão mudar. Já é problema deles. O problema meu é eu fazer a minha parte. É eu buscar unir essas pessoas novamente. É eu mostrar para eles a importância que é um afeto familiar, a união familiar. Convida para um almoço, convida para o jantar, junta final de semana. Ah, mas vai dar briga. Não, você vai estar ali justamente para ser o bombeiro que vai apagar essa chama. Tente ser você o conciliador, para que você angarie os frutos necessários para o seu crescimento. Saia dessa vida com a maravilhosa atitude de tentar unir aqueles que estão separados. Por mais dificuldade, não vai ser fácil, eu sei que não vai ser fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, o mundo já estaria no paraíso. A gostosura da vida são as dificuldades. Porque quando vencemos as dificuldades, o prazer é maior. O prazer é muito maior. Ninguém veio a passeio nesse mundo. Então aproveite a sua estada aqui, porque além dos seus outros compromissos e das suas outras aflições, fora familiar, família consanguínea, você tem hoje, deve ter, ou imagina, ou não, a sua família que você constituiu, né? Você tem a sua família social, que
que são seus amigos, seu meio de trabalho. Tente ser sempre, onde estiver, aquela luz que vai clarear a escuridão do afastamento. Ok? E não podemos esquecer, né, Márcio, de que nós temos que ter a consciência do compromisso que fizemos antes de vir. Porque muitas pessoas falam assim com os pais: eu não pedi para nascer. Pediu sim, pediu para nascer e se comprometeu de estar naquela família, né? E este compromisso, muitos de nós nos afastamos dele quando chegamos aqui. Mas precisamos sim entender que o seio familiar, o núcleo familiar, nós já sabíamos do que íamos passar muito antes da que aqui chegamos. Segundo o texto, nossas aflições atuais são causadas por nós mesmos. Mas quando nos relacionamos, somos acometidos de brigas, agressões e separações. São duas pessoas que erraram juntas? Não, não são duas pessoas que erraram juntas. São duas pessoas que estão tendo a oportunidade de se acertarem. Claro que as brigas vão acontecer? Vão. Os desentendimentos? Sim. Porque nós somos vaidosos. Nós achamos que somos o suprassumo, que a nossa opinião é que vale, né? Nós não temos a humildade de reconhecer que o outro pode sim estar com a razão. Então, todas as vezes que nós nos colocamos como sabedores de todas as coisas, de todas as situações, nós não permitimos que o outro nos mostre um novo caminho. Já parou para pensar nesta questão? Eu recebo uma agressão, mas eu revido aquela agressão. Eu recebo uma fala que me angustia, que me deixa triste, e ao invés de eu analisar aquilo, é difícil. Não estou aqui dizendo que isso será fácil, nem para vocês e tampouco para mim. Mas é um exercício diário. Eu só recebo o presente que eu quero receber. Pare para pensar. Eu vou revidar uma agressão com uma agressão maior? É por isso que os presídios estão todos cheios. Porque nós revidamos as agressões que recebemos com agressões maiores. Essa semana, fazendo um estudo, eu li que um rapaz fechou o outro no trânsito e ele, eu não vou aceitar essa agressão, não vou aceitar, e correu atrás e, ao descer, o outro tirou a arma e matou aquela pessoa. Tinha necessidade disso? Uma agressão levou uma agressão maior e depois um preso e o outro morto. É preciso parar para pensar nas agressões que levamos, nas brigas que incendiamos, porque às vezes uma briga ela começa por um desequilíbrio pequeno, mas eles são acometidos de uma energia que acaba se tornando uma agressão muito maior. Então, não são duas pessoas que foram colocadas ali
para errarem juntas. São duas pessoas que Jesus deu a oportunidade de serem colocadas juntas para acertarem. Cristina, e é interessante que se foram colocadas juntas, não foi por uma imposição, foi por uma escolha individual, né? A providência divina apenas permite que a gente escolha, porque o marido, a esposa, é uma escolha, né, praticamente que só minha. Ninguém me obriga a casar. Já foi aquela época que o pai obrigava a filha a casar com quem ele queria, né? Graças a Deus, né? E interessante que naquela época os casamentos duravam mais do que hoje ainda, né? Talvez por necessidade da mulher, por abandono, por não ter mais outra opção na vida dela, coitada, que era quase uma escravidão, né? Aqueles casamentos antigos. Mas hoje nós temos a oportunidade. O problema maior dos relacionamentos, Cristina, que a gente tem observado, é que nós não casamos com a pessoa. Nós casamos com o que a pessoa possui. A gente casa por interesse de todas as maneiras. A gente casa porque a pessoa é bacana, porque ela é bonita, porque tem um corpo legal, porque tem um carro bacana, porque tem dinheiro, porque tem apartamento, porque tem isso e aquilo. Eu vou ter sossego, eu vou ter estabilidade. A gente casa por isso. A gente não olha o caráter, a gente não olha a personalidade da pessoa, a gente não olha a ternura, a gente não olha a brandura, a educação, a falta de vícios, o tanto que a pessoa se esforça na sua vida profissional, a gente não olha isso mais não. Né? Nós casamos por aparência. A aparência financeira, a aparência social, a aparência corporal. Aí depois, o que vai viver junto, começa a aparecer. A pessoa te dá uma resposta, mas te dava quando estava namorando, mas o interesse era maior. Né? O interesse inteiro aquilo era maior. Mas a gente acha que casou, a gente tem a varinha mágica, o pirlim-pim-pim, de falar assim, depois de botar a aliança no dedo e dizer sim, tudo vai melhorar. Não vai. Tem gente que vai ao extremo. Tem mulher que engravida para poder segurar o cara, para poder pegar alguma coisa do cara. Né? E depois percebe que o cara, realmente, ele fumava uma maconha, de vez em quando chorava uma cocaína, ou bebia muito, né? Ou dava mais atenção aos amigos do que a ela, preferia mais o futebol do que ficar perto dela. Mas casa. Aí quando casa, começa a reclamar que o cara bebe, que o cara fuma, que o cara só fica com os amigos. Espera aí, você conheceu o cara assim? Não é, Cristina? Você conheceu. O cara não percebe que a mulher não ajuda a mãe, só preocupada com vaidade, preocupada com beleza, preocupada com isso. Casa com a mulher e quer que ela seja dona de casa. Que ela abandone tudo aquilo que ela idealiza para ela, para lavar, passar e cozinhar para ele. Quer que ela vire uma empregada doméstica. Aí começa a reclamar. Começa a reclamar. E as brigas vão. Porque nós temos uma mania muito grande. Eu quero que a Cristina seja como eu desejo que ela seja. A Cristina quer que eu seja como ela imagina que eu devo ser. E aí vem os conflitos. Porque nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Eu sei que a Cristina tem defeitos. Tem defeitos que às vezes me deixam até irritado. Mas eu percebo nela tantas outras qualidades que vale a pena estar com ela. É aí que a gente vê. E devagarinho, com ternura, com o passar dos anos, a gente vai se adaptando um ao outro, e o outro acaba percebendo dentro da nossa humildade, da nossa gentileza, que ele também pode se amansar, que ele também pode mudar. É assim que a gente faz. Não é forçar uma relação. Aí a causa atual da aflição é justamente a minha necessidade de querer que ele seja o que eu quero. Mas eu não quero fazer o mínimo esforço para agradar. Aí a coisa se estrepa. Vamos lá em mais uma pergunta. Aí aqui. Perdi um relacionamento por ser agressiva e impaciente. Hoje ele não quer de volta. E ainda sinto amor por ele.
Já reconheço o meu erro e pretendo não ser mais assim. Como reverter a situação? Será que ele voltará para mim? Bom, se ele vai voltar para você, eu não sei. Né, Cristina? Não tem como eu dizer se ele vai voltar para você. Tomara, né, se a vida assim fizer, que vocês se reconciliem, que vocês voltem, que vocês sejam muito felizes. Né? Mas isso aí é uma coisa do desejo dele, da liberdade dele, do seu desejo, da sua liberdade. O que a gente aconselha é o seguinte: toque sua vida. Se você já reconheceu os seus erros na agressividade e na impaciência, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Na agressividade e impaciência, não seja mais agressiva, seja mais paciente, porque o resultado da paciência é a não agressividade. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Comece a trabalhar a sua paciência, comece a ouvir mais e falar menos, comece a pensar e refletir mais antes de responder. Se você sentiu que seu sangue ferveu e você se irritou, dá um tempo. Olha, eu estou nervosa, eu vou para casa, ou vou ali na casa da minha mãe, ou vou dar uma voltinha aqui perto de casa, vou refletir, vou acalmar. Quando eu voltar, a gente senta e conversa. Porque na hora que a gente irrita, realmente é muito difícil, principalmente para quem já tem o ímpeto, né, de agir assim, de manter o equilíbrio. É muito difícil, realmente. Então, o melhor é reconhecer-se impaciente e dar um tempo para refletir as respostas, com calma e com sabedoria. Porque se eu estou de frente com quem eu amo, com quem é importante na minha vida, eu tenho que entender que ele também tem as fraquezas dele e os direitos dele. E ele não é obrigado a conviver comigo impaciente. Ninguém é. Ninguém é obrigado a viver com uma pessoa agressiva. Se vive porque quer. Infelizmente, a gente vê muitas, principalmente, a gente está falando de mulher porque eu não sou machista não, gente. Mas é porque a maioria das mulheres que apanham do marido, fala assim, eu tolero porque a família não me aceita de volta, eu já não tenho mais família, eu não tenho para onde ir, e o que eu vou fazer sem ele? Isso é um ato de covardia da parte da mulher. Poxa, vai trabalhar. Vai trabalhar, vai se autossustentar. Entendeu? Tire do relacionamento que for direito seu e vai tocar sua vida dali para frente. Talvez você não vai ter a mesma qualidade de vida que tem com ele, mas vai ter uma qualidade de paz, de tranquilidade, de dignidade, de honra. Ninguém tem que tolerar a agressividade de ninguém, não. Isso não existe mais, não. Entendeu? Se não te serve, foi um prazer estar com você. Aprendi muito enquanto estivemos juntos. Né? Crescemos muito enquanto estivemos. Mas daqui para frente, nossa vida agora vai ter que seguir separadamente, porque agora é outra história de cada um. A gente tem que aceitar isso com naturalidade. Ninguém é obrigado a ficar com o outro. Né? Trabalhe a sua agressividade, trabalhe a sua impaciência, mude internamente, porque talvez ele até não volte para você, mas ele não é a única pessoa do mundo. Outra pessoa pode aproximar de você e com certeza vai. E se você for impaciente e agressivo com ele, ele também vai te deixar. Então trate o próximo da forma como você deveria ter tratado o anterior. É assim que a gente vive, é assim que a gente aprende. Nós não nascemos com raízes grudadas um no outro, não. Nós nos unimos para um auxiliar o outro no seu crescimento individual. Ok? Eu quero dar um conselho, né? Um conselho que eu já ouvi tantas vezes, né? Um conselho que sempre é passado nos casamentos, que o nosso presidente da casa, Sérgio Bebiano, ele dá para o casal, né? Encha a boca de água da paz. Quando você estiver muito irritada, muito brava, encha a boca de água e fique ali um tempo pensando, refletindo. Aí sim, quando a serenar, aí você pode engolir, porque aí o seu cérebro já processou melhor aquela situação. Você perguntou, será que ele vai voltar? O Márcio disse, com certeza, nós não sabemos. Agora,
você sim pode fazer um novo futuro para você. Percebeu que perdeu alguém, né, que te trazia muito amor, que você gosta ainda pela sua pergunta. E quantas mais pessoas você irá perder? Porque quando somos impacientes, agressivos, nós não perdemos só aquela pessoa que tem o laço afetivo, amoroso conosco. Nós perdemos amigos, nós perdemos família, nós perdemos colegas de trabalho, nós perdemos várias outras pessoas que convivem conosco. Então, a impaciência, ela leva, sim, a grandes aflições atuais na nossa vida. Reflita sobre isso e coloque nas mãos de Jesus. E eu quero dizer mais uma vez para você, minha querida irmã, coloque nas mãos de Jesus e aguarde, porque as suas atitudes é que vão dizer para esta pessoa se você mudou ou não. Porque eu posso falar, eu mudei, mas a minha atitude dizer outra coisa. Então acalme seu coração e deixe que as atitudes digam para ele se ainda tem um caminho para seguir junto de você. Vamos mais uma pergunta. Sempre fui preguiçoso em relação a exercícios. Hoje estou acima do peso e sinto os efeitos da obesidade. Devido a isso, mas o não gostar de exercício, não consigo perder peso. Sinto que a vida me fez assim. Portanto, não acho que sou responsável, e sim a minha natureza. Deus tem um objetivo para isso. Estou certo? Na minha ingênua, não. Não, você não está certo. Você é como muitos que eu conheço, inclusive eu. Não sou muito, né, aquelas pessoas que vivem o tempo todo dentro de academia, se exercitando, mas nós precisamos ter a responsabilidade com este envoltório que Jesus nos deu. Este corpo, ele foi nos dado, né? Ele foi gerado para habitar o Espírito Santo de Deus. Nós temos a obrigação de cuidar deste corpo. Obrigação. Eu também já fui obesa. Já pesei mais de 90 quilos. E quando eu percebi que a doença estava acometendo o meu corpo, eu falei, opa, eu ainda tenho muito que viver, eu ainda quero muito viver, eu tenho filhos, eu quero conhecer meus netos, então eu preciso me cuidar. Simplesmente se eu colocasse ali e falasse, não, eu tenho vários tênis de academia aqui, mas a responsabilidade é de cada um. Ninguém da sua família vai poder te ajudar nessa questão, se você não se ajudar. O propósito de Deus não é que você se torne obeso e vá engordando, não. Isso é desequilíbrio, é desajuste emocional. Precisamos cuidar do nosso corpo. O nosso corpo reflete a energia do nosso espírito. Se temos um corpo mal cuidado,
se temos um corpo dilacerado, o nosso espírito não pode estar bem. Comece devagar. Dê um passo de cada vez. Faça uma pequena caminhada no seu bairro. Eu sei que é difícil, porque eu também tenho essa dificuldade. Mas é preciso. Eu não posso simplesmente aceitar os desequilíbrios e os desajustes do meu corpo, emocional também, e achar que é da vontade de Deus, porque não é. Nós somos criados para ser a imagem e semelhança. Então é bem viver. Comece devagar, mas é preciso se cuidar. Essa pergunta caiu, se serviu para a Cristina, que é uma ex-obesa, imagina para quem ainda é, né? Eu estou acima do peso 20 quilos. Eu sei que é uma luta difícil, eu passo por isso também. E eu também não sou muito fã de academia, não. Não gosto, não. Né? E o resultado, e a própria idade, eu não sei a idade da pessoa, mas a própria idade da gente também faz a gente adquirir mais massa, né? Mais massa gordurenta, né? Massa adiposa. Então a gente vai ficando assim mais rechochudinho mesmo. Então nós temos que lutar. Dizer que é vontade de Deus, compactuo 100% com a Cristina. Deus não toma decisões em nossas vidas. Deus nos deu a liberdade de escolhermos o que queremos. O que queremos. Você vai ver relatos de pessoas que eram obesas, começaram a se exercitar, começou devagar, à medida que o corpo foi se adaptando, ele foi aumentando a carga. Hoje tem corpos bonitos, né? Corpos bons. Isso não quer dizer que vai viver mais ou vai viver menos, quer dizer que enquanto estiver vivo tem saúde, pelo menos física. Você pode dizer assim, mas tem pessoas que nascem com problemas orgânicos, né, que vai fazer ele ficar magrelo ou ficar gordo. Existe. Né, existe doença realmente. Mas hoje, no atual momento da nossa vida, nós temos tratamento para quase tudo. Né, 99% das coisas hoje nós temos recurso. Nós podemos mudar. Nós temos é que buscar. Você mesmo já deu a resposta para o que você busca, no início da sua pergunta. Sempre fui preguiçoso. Preguiça não é virtude. Preguiça é um erro de nossas vidas. Então você já sabe a causa atual da sua aflição, que é justamente a preguiça. Né? As pessoas que vêm com determinado tipo de doença, que faz elas ficarem com corpos dessa ou daquela forma, como também os aleijões, as coisas, nós vamos falar, o pessoal que estiver aqui semana que vem vai falar disso. São as causas anteriores das aflições. Né? Aí te aconselho a seguir também semana que vem, aí você vai ver, né, Cristina, que a causa atual da aflição é outra. Quer dizer alguma coisa? E eu preciso também dizer para esse nosso amigo que tudo precisa de equilíbrio. Nós temos aqueles que não fazem nada, como temos aqueles que endeusam o corpo e se matam nas academias, que também não é bom. Tudo precisa de um equilíbrio. Tudo que é feito com equilíbrio, né, vaidade. É a vaidade excessiva. Então comece devagar e se cuide. Uma pergunta excelente aqui. Como um pai e uma mãe pode evitar que seus filhos errem para não terem que passar por aflições no futuro? Bom, o pai e a mãe, infelizmente, não podem fazer nada para evitar. Mas eles podem dar bases para que o filho tenha condições de fazer escolhas melhores na sua vida, evitando aflições. Né? Um pai que cria um filho, por exemplo, religiosamente, que seja em qualquer culto, qualquer religião que exista, mas que dê a ele na infância uma base moral religiosa, não é temer a Deus, mas era entender os propósitos de Deus. Porque uma pessoa que já cresce com um propósito
entendendo a beleza que é a vida em relação a Deus, nosso Criador, ela tem mais força psicológica para suportar, às vezes, algumas coisas. Um pai que vive uma vida, quando eu falo pai, é pai e mãe, tá ok? Um pai, quando vive uma vida de exemplo, de bons costumes, de virtudes, um pai que não tem vício e que o filho não percebe os vícios do pai, um pai que não grita, um pai que não briga dentro de casa com o companheiro ou companheira, né? Um pai que não agride os filhos. A criança tem que entender que é o pai e a mãe é quem dirige a sua vida até que ele possa dirigir sozinho. Porque muitas das vezes, Cristina, o filho, já pequenininho, começa a desafiar o pai. Começa a falar palavrão com o pai, porque escutou alguém falando e acha que aquilo é bacana. E às vezes, quando o filho fala palavrão, o pai acha bonitinho, ela repete para a mamãe. Aí ele começa a achar que aquilo é natural. Um filho que quer uma coisa, o pai e a mãe não querem dar, ele vai dar um tapa, agride, dá birra, dá xinga. Aí o pai, não sei o quê. Aí o pai começa depois a dar tudo que o filho quer. E acha que dar coisas materiais, porque o meu filho é especial. Viu, Cristina? O meu filho é melhor que o seu. Ele é meu filho. Então, o meu filho tem que ter coisas melhores. Muitas das vezes o pai fala assim, a gente escuta muito isso. Eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Se o pai estiver falando de agressão, de humilhação, eu até concordo 100%. Mas se o pai estiver falando de privação, de não poder ter as coisas que naquele momento eu queria, gente, isso é a coisa mais natural do mundo. A criança tem que aprender, desde criança, a se frustrar. Porque a nossa vida, ela é frustrante. Às vezes eu quero um carro, eu não posso ter. Às vezes eu quero uma moto, eu não posso ter. Às vezes eu quero aquela mulher e aquela mulher não me quer, eu não posso tê-la. Né? Às vezes eu quero aquele tipo de emprego e não posso ter. Eu quero dinheiro, mas não posso ter. Então isso tudo nos frustra. Eu quero ser aceito, mas não sou. Então a criança tem que aprender frustração na infância. Pai, eu quero este brinquedo. Não, eu não posso te dar. Mas eu quero, mas não pode. Né? Então, assim, porque a criança tem que entender respeito. Não é não, sim é sim, ponto, acabou. Porque isso tudo vai dar base para a criança, para na hora que ela for para a rua, para a escola ou para o trabalho, e ouvir um não, agora não, você não pode dar, ela não dá. Olha o índice de suicídio entre adolescentes, porque frustraram-se. Porque a vida não é o que eles querem que a vida seja. Porque quando eu era criança, a vida era o que eu queria ser. Porque meu pai e minha mãe me davam essa base. Entendeu? Então assim, a gente tem que entender isso tudo. Então a melhor forma de um pai e uma mãe evitar frustrações de filho, evitar aflições de filho, é dar a ele a base necessária, principalmente o Evangelho de Jesus, moral, caráter, dignidade, honestidade, respeito, tolerância, perdão, para que quando ele atingir ali a sua fase, começar a entrar na sua fase adulta, já na puberdade ali, onde ele começa a reencontrar-se com aquilo que ele trouxe da vida anterior, ele começa a ter bases para fazer as modificações necessárias na sua personalidade. E aí, as escolhas são deles. Vai evitar que tenha outras frustrações? Não. O pai não dirige filho. Pai nenhum dirige filho. Ele vai ter frustrações, ele vai ter aflições. Mas aí, pelo menos, ele tem uma base. Essa é a obrigação do pai. Eu acho que a gente tem, sim, né, que levar os nossos filhos a ter esse caráter, né? É importantíssimo, porque são os exemplos que arrastam. Um filho, ele vai se drogar se ele vê o pai se drogando. O filho, ele vai beber se ele vê o pai fazendo uso. Então, sim os exemplos que arrastam.
as atitudes de pai e de mãe dentro da casa. Claro que nós vamos ver famílias que têm sim, ai, mas o pai e a mãe é tão bom e esse menino saiu a isso. Claro, porque ele é um espírito único que veio com aquele resgate a ser feito. Mas ele também precisava estar naquela casa para receber o amor para passar por isso. Nós temos aí um tema para uma palestra. Então, vamos mais uma pergunta. Em outras culturas religiosas, na hora da morte, se arrependemos e pedimos perdão a Deus, seremos perdoados e iremos ser salvos? A doutrina espírita vê desta forma? Nós podemos nos arrepender e retornarmos para o caminho de Jesus a qualquer momento, não só na hora da morte. Eu não posso nem falar muito nisso, porque estou viva aqui, eu não sei como que é esse processo. Mas nós precisamos, sim, estarmos prontos para retornarmos ao caminho de Jesus, seja em qualquer forma que for. Nós temos, sim, experiências exitosas, quando ouvimos irmãos que desencarnaram e que relatam para todos nós, numa reunião, como que se deu esse processo de reconhecer o mal que praticava. Mas é tudo um processo. Em todas, nós temos aí uma infinidade de religiões, mas que é uma só, porque religião é se religar a Deus. Então, a qualquer momento, se for num piscar de olhos, na hora do desencarne, se ele tiver essa bênção de fazer essa religação a Deus, ele com certeza será muito bem amparado por todos os amigos espirituais que estiverem ali presentes. Sim, amparados. Mas a gente tem que entender que qual a intensidade e a sinceridade desse arrependimento. Porque uma pessoa que passa uma vida inteira, que mata, ou que rouba, ou que é desonesto, ou que é egoísta, ou que é prepotente, pessoa que prejudica e desfaz das outras. Naquele momento que está morrendo, vira e fala assim, oh meu Deus, me perdoa. Qual que é o sentido disso? Esse perdoa realmente é aquele arrependimento sincero e que veio lá do fundo da alma, aquela vontade infinita de ter novamente a oportunidade de refazer de novo, realmente ele vai ser melhor recebido pelos irmãos espirituais no seu desencarne. Mas isso não o isenta do resgate. Isso não vai colocá-lo no mundo espiritual numa morada superior. A morada que ele estará será a mesma morada do seu equilíbrio, da sua qualidade moral, da sua qualidade de ser que ele é. Porque é justamente o que eu sou é que diz onde eu estarei. Por isso é que na casa do Pai há muitas moradas. Agora, na próxima encarnação dele, quando ele reencarnar, aí sim, ele poderá colocar em prática o arrependimento, agindo. Porque tanto na hora da morte como agora, eu penso que eu não estou na hora da morte ainda, eu posso me arrepender de muita coisa. Mas o verdadeiro arrependimento é aquele que vem recheado de mudança,
de mudança de personalidade, de mudança de caráter, de mudança de atitude e voltado plenamente ao trabalho de refazer a sua vida em prol do outro. Talvez eu possa ter feito muito mal a Cristina. E talvez eu não possa mais encontrar a Cristina para me redimir com ela, mas eu vou redimir com outro irmão. Fazer para um outro irmão aquilo que eu queria fazer para a Cristina. Talvez porque a Cristina desencarnou, ou a Cristina mudou de país e eu não tenho mais como encontrá-la, né? Ou talvez porque a Cristina não quer mais a minha presença perto dela, e é um direito dela, que ela também depois vai ter que resgatar isso. Né, Cristina? Mas é eu fazer para o outro. Se eu não posso fazer pela mesma pessoa a quem eu prejudiquei, eu vou procurar uma pessoa que esteja na mesma situação e por ela eu farei. Tem uma passagem do filme do Gandhi que eu acho maravilhosa. No finalzinho lá do Gandhi, depois que ele libertou a Índia dos ingleses, começou uma guerra interna entre muçulmanos e indianos, e hindus. Muçulmanos e hindus. Aí Gandhi entra de novo para um jejum e vira uma guerra, uma guerra civil ali, entre eles. E Gandhi vai jejuando até que a guerra pare. Ele falou que se a guerra não parasse, ele morreria de fome. E o povo amava Mahatma Gandhi. Né? Aí, quando chegou a notícia de Gandhi que a guerra tinha acabado, que tinha terminado a guerra entre eles lá, e que o país inteiro estava em oração para que Gandhi não morresse, eles avisam Gandhi. Nesse momento entra um cidadão, totalmente transformado, e vira para Gandhi e fala assim: eu matei uma criancinha mais ou menos desse tamanho, porque ela era muçulmana. E eu fiz isso porque mataram meu filho, que também era mais ou menos desse tamanho. E foram os muçulmanos que mataram meu filho. Então eu vinguei outra criança. Minha alma está perdida. Gente, nessa hora Gandhi vira para ele e fala assim: vá para as ruas e ache uma criancinha muçulmana, mais ou menos desse tamanho, em que os pais foram mortos na guerra. E cuide dele como fosse seu filho. Sua alma estará salva. Isso dá um sentimento assim de tanta grandiosidade desse ser que foi Mahatma Gandhi, e a forma como ele pega essa lei divina e traz, que é a lei do resgate, do perdão, através do trabalho e da doação de si mesmo. Porque arrepender-se de boca é muito fácil, Cristina. É muito fácil dizer que estou arrependido. Mas eu viver esse arrependimento, não com depressão, não com tristeza, não com angústia, mas é aquele perdão, principalmente o meu perdão, eu me auto-perdoar e transformar esse auto-perdão em trabalho na causa de Jesus. É assim que eu vejo isso. E é muito bonito isso. Quer falar alguma coisa, Cris? Enquanto você estava falando aí, Márcio, eu me lembrei de uma historinha bem pequenininha e rápida que eu ouvi aqui na casa, num estudo que nós fazíamos toda sexta-feira antes da reunião, e contou que um senhor, ele, em outras vidas, ele mandou, né, moer o braço de um dos escravos. E que na outra vida ele perdeu um dedo. Aí perguntou, se eu estou resumindo, é claro, perguntou por que ele mandou moer o braço de um escravo dele e que nessa vida ele perdeu um dedo. A resposta é o adiantamento moral. É a partir do momento em que paramos para reescrever a nossa história. Nessa vida que ele perdeu um dedo, ele não deixou de pagar por aquilo que ele tinha feito. Mas as atitudes morais, as atitudes de ajuda que ele teve, fez com que aquilo que ele tinha feito tivesse
minorado a situação que ele enfrentou. Então, eu quero dizer isso, e já vou encerrando, né, Márcio? Né, eu quero dizer com isso que prestem muita atenção nas atitudes, no compromisso, principalmente com aqueles a quem Jesus permitiu que nos reencarnasse no seio da nossa família, que é o grande ambiente, a grande oportunidade que nós temos de nos melhorar enquanto pessoas, enquanto espíritos. Eu falo uma frase constantemente. Eu sempre digo para Jesus que quando eu tiver que retornar, espero que ainda seja bem longe, mas que eu retorne para Ele muito melhor do que eu aqui cheguei. Agora, para isso, não cai nada do céu. Precisa de trabalho, precisa de atitude, precisa de estudo, precisa de caridade. Porque fora da caridade não há salvação para ninguém. Eu vou agradecer, né, antes que o Márcio faça a finalização, agradecer primeiro a Jesus de Nazaré a oportunidade de estar sentado aqui, do acolhimento desta casa. Hoje, meu primeiro dia no estudo, agradecer à equipe espiritual desta casa, a equipe espiritual que esteve conosco neste estudo, e dizer a cada um de vocês: pare, pense e reflita. As causas de suas aflições estão diretamente ligadas ao nosso livre-arbítrio. Grande abraço e muita paz a todos. Encerrando, essa história do Gandhi, ele ainda fala para esse indiano: você vai criar uma criança muçulmana como se fosse sua filha, permitindo que ela continue muçulmana. Ou seja, não mude a essência da criança. E a gente entende, de acordo com a última fala da Cristina, que não existe a lei de Talião, né? O olho por olho, dente por dente. E não existe nem karma, e nem todo mundo tem que pagar. A história que a Cristina trouxe, ela traz claramente para nós que um erro pode ser diminuído. Pode ser diminuído. Ele talvez, ao reencarnar, ele deveria passar pelo processo de perder um braço. Talvez até por um acidente, um esmagamento do braço, alguma coisa. Estou supondo. Mas naquela nova encarnação, a sua mudança interior foi tão forte, e ele tanto fez em prol de outros, que já não havia mais necessidade daquele resgate. Por isso é que Pedro vira e fala assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Quando nós vivemos realmente voltado ao amor sincero, a mim mesmo e ao próximo, todos os nossos débitos são diminuídos. Toda a nossa vida é mais suave. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima.